Você foi programado. E o código está rodando agora. Não é força o que te mantém submisso. É a ideia de que ser bom te salva. Mas e se a sua bondade for o uniforme do servo perfeito? Maquiavel sabia. Nietzsche também. E depois desse vídeo, você não vai mais conseguir chamar isso de virtude. Você foi elogiado. Não por ser forte, não por ser preciso, mas por ser bom. Um elogio que parece prêmio, mas é só a coleira disfarçada de afeto. Ninguém avisa que o homem aplaudido por sua doçura já foi escolhido para nunca ser temido. Eles sorriem. Te chamam de confiável, de previsível, de seguro. Mas Maquiavel sussurra do outro lado da história. O homem previsível é o primeiro a cair. Você não foi dominado à força. Foi dobrado com afeto. Ajoelhou-se por dentro sem perceber. Eles criaram um servo, e você se orgulha da sua bondade. É nisso que consiste o código. Não é uma prisão visível. É uma ideia que você defende, como se fosse virtude. Nietzsche já havia alertado. A moralidade que amansa o homem é só uma jaula feita de palavras bonitas. Você repete. Você agrada. Você abaixa os olhos antes da guerra. E tudo isso chamam de caráter. Você não é admirado. É tolerado, porque não representa ameaça. Sua gentileza não inspira, ela acomoda. Ela garante que ninguém vai precisar te respeitar. O que você chama de coração puro é só a cicatriz de um medo antigo, de ser rejeitado, de ser esquecido, de ser-se real demais. Você não é livre, é apenas funcional. E o mundo agradece, porque homens funcionais não iniciam revoluções. Você aprendeu a sorrir no momento certo, a ceder antes de ser testado, a calar sua raiva para manter o amor. Mas a verdade é que você se trai todos os dias, em nome de uma paz que ninguém respeita. Esse vídeo não é conselho, é confissão, é lâmina. Se doer, continue. É sinal de que ainda há algo vivo tentando escapar do código. E Maquiavel sorri. Porque o servo perfeito é aquele que acredita ser livre. Capítulo 1. O selo da bondade é um laço psíquico. Você acha que ser bom é um valor, mas bondade demais tem cheiro de medo. E medo tem gosto de sangue, para quem fareja a fraqueza. Maquiavel não via virtude onde há previsibilidade. Ele via armadilhas. Porque o homem previsível é o mais fácil de dominar. Eles já sabem quando você vai ceder. Eles já contam com o seu tudo bem, com a sua voz baixa, com o seu desculpa por sentir. Você não é bom. Você é treinado. Treinado para não incomodar, para se explicar antes de existir, para sorrir enquanto afunda. Sua reputação de homem legal é uma sentença, não de grandeza, mas de utilidade. Você virou o ombro que todos usam, mas ninguém respeita. A ponte emocional entre o desespero dos outros e o seu próprio esquecimento. A armadilha é sutil. Ser elogiado por aquilo que te mantém submisso. Bondade nesse jogo é só uma farda de servo. E cada vez que você é chamado de bom, alguém marca mais um ponto na sua castração simbólica. Você não reage porque quer ser aceito. Você cede porque tem medo de ser deixado. Mas Maquiavel sabia. Quem não oferece risco não tem valor estratégico. Você virou paisagem emocional. E quem é paisagem nunca muda o curso de uma guerra. Desde cedo te ensinaram que ceder é nobre, mas nobreza sem espada é só fantasia. Você virou previsível. Em cada reação, em cada relação. Em cada ausência de confronto. E não importa o quanto você ache isso virtude. Eles sabem, você não é uma ameaça. É um amparo que nunca morde. Nietzsche chamaria isso de moral dos fracos. Orgulho pelo próprio silêncio diante da injustiça. Orgulho por não gritar enquanto sangra. Mas dentro de você, há um grito contido. Um urro abafado por anos de obediência emocional. Você sabe que algo está errado. Mas não sabe onde começa a traição, porque ela já vem disfarçada de elogio. Esse é o código. Eles te chamam de bom, enquanto tiram de você tudo o que faz um homem ser respeitado. Capítulos 2. A prisão química da obediência silenciosa. Seu corpo já foi treinado, muito antes de você entender o que era escolha, muito antes de perceber que sua vontade já não te pertencia. Não foi com gritos, foi com sorrisos. Com prêmios por cada gesto dócil, com aprovação por cada desistência de si mesmo. Você virou um sistema de agradar.
Um autômato emocional que sorri antes de pensar. Seu cérebro foi programado para sentir prazer ao se curvar. Cada vez que você cede, algo dentro de você dispara dopamina. O corpo agradece. A alma morre mais um pouco. Você se viciou em ser aceito, como um cão que abana o rabo quando ganha atenção, mesmo que seja da mão que depois o chuta. Você chama isso de amor, mas é só abstinência de si mesmo. Você não escolhe mulheres. Escolhe arquétipos da sua ferida. A sombra da mãe tirana, como diria Jung, aquela que te ensinou a obedecer como quem suplica por migalhas. Você repete, você implora, você chama de paixão, mas não é amor. É desejo de reencontrar a prisão e, quem sabe, ser amado lá dentro. Elas não precisam gritar com você. Basta olhar e você já se culpa. Você já se entrega. É assim que o servo moderno vive, viciado em obediência, mestre em sorrir enquanto é manipulado. Expert em se culpar por não ser suficiente, mesmo quando é usado como se fosse descartável. Você não foi derrotado, foi condicionado. E agora, só sente paz quando obedece a alguém que te ignora. Você chama de relacionamento, mas o nome real é reincidência. E Maquiavel do escuro repete: quem ama demais é sempre suspeito, porque no amor sem limite, há sempre alguém tentando esconder a própria fraqueza. Você ama para não ser esquecido. Você serve para não ser rejeitado. E enquanto isso, perde o que sobrou de si. Capítulo 3. Amor, vício e repetição do colapso. Você chama de amor, mas não ama, você se apega, você suplica, você obedece. O que sente é abstinência emocional. Desejo de ser visto por alguém que só te olha quando precisa te punir. Você não quer afeto. Quer correção de uma história que começou com abandono. Você repete rostos, repete dores, repete a mesma tentativa de ser aceito por quem já te despreza no primeiro olhar. Ela não te ignora por acaso. Ela sente. Sente que você precisa mais dela do que de si mesmo. E isso é irresistível para quem vive do controle. Você se entrega rápido, porque aprendeu que só quem entrega tudo é digno de ficar. Mas Nietzsche já dizia: quem se curva demais na esperança de ser amado, já deixou de ser livre. Você não vive relações. Você reconstrói o mesmo trauma com personagens diferentes, na esperança infantil de que dessa vez o final seja outro. Nunca é. Você confunde bondade com adoração. Confunde a entrega com necessidade. E ela sente o peso da tua ausência interna. O desespero velado por trás do teu faz o que quiser. Ela não quer um altar. Ela quer um homem. Você, no entanto, virou servo de uma ideia. Se eu for bom o bastante, vão me escolher. Mas não escolhem. Porque ninguém escolhe aquilo que não oferece mistério, desafio, presença, ameaça simbólica. Você chama isso de romantismo. Mas é só tentativa de controle emocional disfarçada de pureza. E Schopenhauer te esmagaria com uma frase: desejar ser amado sendo previsível é como tentar acender fogo com gelo. Você não ama, você reencena. E cada eu te amo que você dá sem ser respeitado antes te transforma em um espectro, uma sombra que tenta existir na luz dos outros. Esse amor que você sente não é sentimento, é vício. E o vício sempre exige mais, mesmo quando já destruiu tudo. Capítulo 4. A fraqueza disfarçada de empatia. Você não é empático, é adestrado. Aprendeu a se curvar antes mesmo de ser atacado, a pedir desculpa por existir, a oferecer paz, mesmo quando estão cuspindo na sua presença. Chamam isso de sensibilidade. Mas Maquiavel sabia: quem se protege com pureza se oferece ao predador. Você não quer conexão. Quer permissão para continuar respirando perto de quem despreza sua presença. Você sorri para evitar guerra. Mas cada sorriso seu é um tiro contra a própria dignidade. Você diz tudo bem, mas seu corpo range, seu estômago trava. Sua alma escreve cartas que você nunca terá coragem de ler em voz alta. Você não ajuda porque é bom. Você ajuda porque teme ser esquecido. Porque sente que sem utilidade você é invisível. Sua empatia tem cheiro de desespero, de quem precisa ser útil para não ser descartado. E eles sabem, sentem,
Farejam o medo no seu "se precisar de algo, estou aqui". Você virou previsível, disponível, indolor. Uma companhia perfeita para quem quer ter controle emocional sem pagar o preço do respeito. Você serve, serve, serve. E se pergunta por que nunca lidera, porque nunca é escolha, porque sempre é a pausa entre dois amores verdadeiros de alguém. Napoleão via isso. Homens cordiais demais são soldados que nunca marcharão, sempre esperando ordens, sempre com medo de errar. Você chama isso de maturidade, mas é só medo disfarçado de civilidade. Você não impõe presença, você implora por paz. E o mundo? Aproveita, porque o homem que não exige sempre será o que sobra. Capítulo 5. Nietzsche, Maquiavel e o desprezo pela fraqueza. Você ainda acredita que ser bom basta, mas no mundo real, o homem que não impõe medo é só um lembrete de que qualquer um pode vencê-lo. Nietzsche não teria pena de você. Ele te chamaria de escravo emocional, de alma domesticada, de homem que orgulhosamente carrega a coleira que chamam de moral. Você acredita que ser gentil vai te salvar, mas ninguém respeita o homem que precisa comprar amor com docilidade. Sua bondade tem cheiro de desespero disfarçado de afeto. Seu romantismo é só uma tentativa de controlar o outro pelo carinho. E isso fede. O mundo não precisa de mais homens que suplicam por reconhecimento. Precisa de homens que sabem sangrar, sem se ajoelhar por isso. Maquiavel sabia. O servo mais útil é o que acredita estar no controle. Você acha que comanda, mas é conduzido. Acredita ser livre, mas só age dentro dos limites de aceitação alheia. Você não quer ser amado, quer ser poupado, quer ser autorizado a existir. E isso é a negação da presença. É o apagamento ritual da sua potência. Você não fala com voz, fala com cautela, como quem pede permissão para ser firme. Você se orgulha de não gritar, mas o silêncio que você chama de maturidade é só a ausência de coragem de ser rejeitado por inteiro. Sua alma está em ruínas. E tudo o que você construiu foi um altar para ser aceito, por pessoas que te respeitariam mais, se você as enfrentasse. Você pensa que amor é paciência, mas sua paciência tem gosto de covardia, tem cheiro de medo herdado, tem forma de repetição. Nietzsche te observaria de longe e em silêncio diria: aquele que se orgulha da própria obediência já está morto. E você está, mas ainda respira, como uma máquina que esqueceu o que é ser homem. Esse foi o código. E enquanto você se orgulhar dele, será amado exatamente até o ponto em que não oferecer perigo. Ritual final. O código está ativo, enquanto você se orgulha dele. Você ainda acha que está no controle, mas controle sem ameaça é ilusão. É teatro onde o protagonista é só um figurante com falas ensaiadas. Você acredita que ser bom te protege, mas o que te protege também te aprisiona. Você sorri, se cala, cede, se adapta e chama isso de força. Mas Maquiavel deixaria claro: a verdadeira força é o poder de ser odiado sem perder o domínio. Você ainda tem medo disso. Medo de ser mal interpretado, de ser chamado de grosso, de ser rejeitado por mostrar os dentes. Então se esconde atrás da bondade. Mas a bondade virou seu disfarce, seu esconderijo, sua cela de luxo. Você chama de integridade, mas é só condicionamento. Um homem condicionado não vive. Repete, serve, agradece a humilhação que parece carinho. Você ainda se orgulha do próprio silêncio, do próprio controle, mas esse orgulho vem do mesmo lugar onde nasceu o medo. Enquanto você se orgulhar de ser bom demais, não verá o quanto já foi domado. Não perceberá que o código ainda vive em você. E o código não se desfaz com palavras. Ele se quebra com ruptura, com desapego da máscara, com coragem de ser desprezado, sem se dobrar por isso. Você não precisa ser aceito, precisa ser real. E a realidade, meu irmão, assusta, porque ela não sorri. Ela não pede desculpas. Ela não busca permissão para existir. Se você chegou até aqui, é porque já sangrou demais por dentro, já sorriu demais por medo, já amou demais para não ser odiado. E agora, precisa decidir: vai continuar chamando de virtude aquilo que te mantém curvado? Ou vai quebrar o código
e ser lembrado pelo que se tornou depois da dor. Você não foi domado pela força. Foi seduzido pela ideia de que ser bom bastava. E se a sua moralidade for só uma coleira que você aprendeu a chamar de virtude, se isso te feriu, comenta. O código ainda está ativo.